do Sermão sobre os Pastores de Santo Agostinho Bispo, século V. Os pastores bons estão todos no único pastor. Cristo te apacenta com justiça. Ele distingue as suas ovelhas das que não são suas. As minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem, conforme João 10, 27. Encontro aqui todos os pastores bons no único pastor. Os pastores bons não faltam, mas estão no único. Os que estão divididos são muitos. Aqui se fala de um só, porque se quer valorizar a unidade. Na verdade, não se diz agora que os pastores se calarão e será um só pastor, porque o Senhor não encontra a quem confiar suas ovelhas. Ele as confiou porque encontrou a Pedro. Mas ainda, no próprio Pedro, ele recomendou a unidade. Eram muitos os apóstolos, mas a um só disse: apacenta minhas ovelhas. João 21, 17. Deus nos livre de que não haja agora bons pastores, de quem nos venham a faltar. Esteja longe de sua misericórdia não criá-los e constituí-los. Na realidade, se houver boas ovelhas, haverá também bons pastores, pois das ovelhas se formam os bons pastores. Mas os bons pastores estão todos no único, são um só. Se eles apacentam, é Cristo que apacenta. Os amigos do esposo não dizem ser sua a voz, mas com imensa alegria se rejubilam com a voz do esposo. Por conseguinte, é ele que apacenta quando aqueles apacentam. E diz: eu apacento, porque sua voz está neles, sua caridade neles se encontra. Ao próprio Pedro, a quem entregava suas ovelhas como a outra pessoa, queria torná-lo um só consigo, e depois entregar-lhe as ovelhas, de forma que ele fosse a cabeça, fosse a personificação do corpo, isto é, da igreja, e a semelhança do esposo com a esposa, fossem dois em uma só carne. Querendo, pois, entregar as ovelhas, mas não como se as confiasse a outro, que lhe diz antes: Pedro, tu me amas? Respondeu ele: eu te amo. De novo: tu me amas? Respondeu: amo. Pela terceira vez: tu me amas? E respondeu: amo, conforme João 21, de 15 a 17. Confirma a caridade para consolidar a unidade. É ele, portanto, que apacenta. Um só neles e eles no único. Cala-se a respeito dos pastores, mas não se cala. Gloriam-se os pastores, mas quem se gloria, no Senhor se glorie. 2 Coríntios 10, 17. É isto apacentar o Cristo. É isto apacentar por Cristo. É isto apacentar em Cristo. Não se apacenta fora de Cristo. Não foi, na verdade, por falta de pastores, como se o profeta houvesse predito estes maus tempos futuros, que disse: eu apacentarei minhas ovelhas, não tenho a quem confiá-las. Ainda Pedro estava nesse corpo e nessa vida terrena, e também os apóstolos, quando aquele único, em quem todos são um, disse: tenho outras ovelhas que não são deste redil. Preciso buscá-las, para que haja um só rebanho e um só pastor. João 10, 16. Estejam, então, todos no único pastor, e façam ouvir a única voz do pastor, aquele que as ovelhas escutam, e possam seguir seu pastor, não a este ou a aquele, mas ao único. E todos nele falem com uma só voz, não tenham vozes diferentes. Rogo-vos, irmãos, dizei todos a mesma palavra, e não haja divisão entre vós. 1 Coríntios 1, 10. A esta voz, lavada de toda divisão,
purificada de toda a heresia, ouçam-na as ovelhas e sigam seu pastor. Aquele que diz: as ovelhas que são minhas escutam minha voz e me seguem. João 10, 27. Dos Sermões de Santo Agostinho Bispo, século V. A preciosa morte dos mártires, cujo preço foi a morte de Cristo. Pelos feitos tão gloriosos dos mártires, que fazem a Igreja florescer por toda parte, provamos com nossos próprios olhos como é verdadeiro o que cantamos. É preciosa aos olhos do Senhor a morte de seus santos. Salmo 115, 15. Portanto, é preciosa não só aos nossos olhos, mas aos olhos daquele por cujo nome se sofreu. Contudo, o preço dessas mortes é a morte de um só. Quantas mortes comprou um só com a sua morte? Se ele não morresse, o grão de trigo não se multiplicaria. Ouvistes suas palavras, estando próximo à paixão, quer dizer, quando se aproximava nossa redenção. Se o grão de trigo caindo em terra não morrer, ficará sozinho. Morrendo, porém, produzirá muito fruto. João 12, 24. Houve na cruz um grande comércio. Abriu-se ali a bolsa para pagar nosso custo, quando seu lado foi aberto pela lança do que feria. Dali correu o preço do mundo inteiro. Foram comprados fiéis e mártires, mas a fé dos mártires suportou a prova. O sangue é testemunha. Retribuíram o que tinham sido pago por eles e realizaram as palavras de São João. Assim, como Cristo entregou sua vida por nós, também nós devemos entregar nossas vidas pelos irmãos, conforme 1 João 3,16. E em outro lugar se disse: sentaste à grande mesa. Observa com cuidado o que te oferecem, porque deves preparar o mesmo. Provérbio 23, de 1 a 2. A grande mesa é aquela em que as iguarias são o próprio senhor da mesa. Ninguém alimenta os convivas com sua pessoa, mas assim procede o Cristo Senhor. Ele é que convida, ele é o pão e a bebida. Portanto, os mártires reconheceram o que comeram e o que beberam, para retribuírem o mesmo. Mas como retribuir, a não ser que lhes desse com que retribuir aquele que primeiro pagou? Que retribuirei ao Senhor por tudo quanto me deu? Tomarei o cálice da salvação. Salmo 115, de 12 a 13. Que cálice é este? O cálice da paixão, amargo e salutar, cálice que, se dele não bebesse, antes o médico, o doente temeria tocá-lo. É ele este cálice. Nós o reconhecemos nos lábios de Cristo que dizia: Pai, se possível for, afaste-se de mim este cálice. Mateus 26, 39. Deste mesmo cálice disseram os mártires: tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Salmo 115, 13. Não temos então medo de fraquejar? Por quê? Porque invocaremos o nome do Senhor. Como venceriam os mártires se neles não vencesse aquele que disse: alegrai-vos porque eu venci o mundo? João 16, 33. O soberano dos céus governava-lhes a mente e a língua, e, através deles, derrotava o diabo na terra e coroava os mártires no céu. Felizes os que assim beberam desse cálice. Terminaram as dores, receberam as honras.